Quando falamos de antissemitismo, falamos da hostilidade, da aversão, do preconceito, de uma visão deturpada dos judeus, de um tipo de ódio social, de estigmatização, que é comum a todo tipo de preconceito. Quando discutimos antissemitismo, discutimos algo muito antigo, mas que hoje volta com muita força. A origem da palavra antissemitismo, ela vem do século XIX. Ela foi cunhada por um antissemita chamado William Marr. Ela foi criada, esse conceito de antissemitismo, como um eufemismo para algo que já existia na Alemanha de então, que era o Judenhass, o ódio aos judeus. Você tem uma definição do conceito por um antissemita, e esse é um problema que sempre volta, essa ideia dos judeus pejorativamente serem definidos pelo outro. Isso faz parte do passado e do presente. O antissemita, ele sempre vai buscar disfarçar algo. Ele vai buscar expressar uma aversão aos judeus como povo, ao mesmo tempo jurando de pé junto que ele não é um antissemita, que ele não odeia os judeus. O judeu sempre vai aparecer como alguém estranho, alguém diferente, alguém que é dotado de uma estranheza. É verdade que todo ódio social, ele envolve uma ideia de estranhamento do outro. Mas parece que no caso do antissemitismo, ao longo da história, essa noção de algo estranho é uma constante. Quando pensamos em estranhamento, o que também vem à cabeça é a ideia de um fantasma, de algo fantasmático, algo que parece fora da natureza, fora da realidade concreta. O Pinsker, ele vai definir o antissemitismo, talvez não tanto como uma projeção sobre o judeu concreto, mas o antissemitismo talvez diz muito mais sobre um fantasma do judeu, uma imagem do judeu, uma determinada aura que existe na sociedade de forma consciente e inconsciente. Agora, esse ser fantasmático, por tabela, ele é tomado pelo antissemita como alguém que tem fortes poderes, poderes ocultos, como alguém que não é exatamente natural, é um estranho fantasmático, alguém artificial. E é justamente essas características do fantasma, da estranheza do judeu, que também vai suscitar uma outra constante na história do antissemitismo. O antissemitismo, muitas vezes, é a ideia de uma conspiração dos judeus, de uma espécie de complô. Os judeus agem sempre de forma uniforme, em nome de algum interesse escuso, maléfico. E o caso clássico disso, né, são os famigerados Protocolos dos Sábios de Sião, que é um documento forjado pelo czarismo russo, mas que até hoje ele tem ecos na sociedade, né, um documento que afirmava que os judeus fazem parte de um grupo fechado, ardiloso, que visa dominar o mundo e estabelecer as suas agendas perniciosas. O antissemitismo, ele não aparece diretamente, ele aparece muitas vezes na forma de um código. O antissemita, ele não vai falar muitas vezes dos judeus diretamente como um povo, mas ele vai deixar uma mensagem subliminar, uma mensagem oculta. Ou então ele vai pegar um indivíduo judeu e você vai atribuir características conspiratórias a esses indivíduos, mas com a intenção de rotular, de estigmatizar algo judaico nesses indivíduos, algo que diz respeito ao povo judeu. Isso é muito interessante porque nos remete também a uma ideia de um filósofo muito importante, que é o Theodor Adorno, que dizia, né, algo semelhante a isso que eu estou falando do Pinsker, do fantasma. O antissemitismo quase sempre é um rumor sobre os judeus. É uma suspeição que é deixada no ar com o objetivo de você criar uma aversão a essas pessoas. Também dentro dessa ideia de uma estranheza fantasmática, eu acredito que existe uma tentativa da parte dos antissemitas de negar os judeus como um povo concreto. O judeu é um fantasma, é um povo artificial, é um povo que não tem um solo comum na história, é um povo que não tem raiz, é um povo que não tem ligações, eles têm diferentes fisionomias, têm diferentes origens, diferentes feições. Aliás, é curioso que um best-seller hoje, que vai de parte da esquerda até a extrema-direita, é um livro do Shlomo Sand chamado
A Invenção do Povo Judeu. Um livro que, independentemente das intenções do autor, ele tem sido mobilizado para justamente você trazer de volta esse mito. Os judeus não são um verdadeiro povo, eles são algo que age por trás das cortinas, que não tem direitos nacionais por conta dessas características e por aí vai. E no limite, inclusive, se você fala que o judeu é um povo inventado, também não existe antissemitismo, porque não existe preconceito contra algo que é artificial, que é uma espécie de fantasma. Aí você tem um outro álibi também para o próprio antissemitismo.